Vamos resolver agora uma questão de análise combinatória do Putnam. O Putnam é um torneio de matemática regional que pega só Estados Unidos e Canadá. De qualquer forma, é uma competição que tem questões difíceis que eu classifico como tarja preta. Então essa questão aqui, eu recomendo que você tente resolver ela. É uma questão bem interessante, tá? Claro que você já fez isso, né? Já tentou resolver. Vamos ver a resolução dela aqui. Ele manda você pegar uma certa quantidade de valores de 1 até... uma quantidade de números inteiros que vão de 1 até 3k mais 1. Ou seja, até o múltiplo de 3 mais 1. Então ele pega esses números e manda você anotar esses números num papel em ordem aleatória. Deixa eu dar um exemplo aqui. É como se fosse isso aqui. Uma situação dessa, né? Você tem números aqui e eu coloquei eles aqui arrumados de 3 em 3. Botei arrumadinhos aqui de propósito, porque a solução do problema vai usar essa arrumação aqui. Então vai até 3k mais 1, ou seja, a gente tem aqui grupos de 3 em 3. Aqui a gente tem um último grupo completo, foi até 30. E depois tem mais umzinho aqui, que é o 31. Então aqui nessa disposição nós estamos fazendo k igual a 10, né? Isso aqui foi com k igual a 10. Então vai até 3 vezes 10 mais 1, certo? Aí você tem que pegar esses números em ordem aleatória e escrever num papel, mas de tal forma que nunca aconteça isso de ficar uma soma que seja múltiplo de 3. Aliás, não é bem isso. Ele quer saber qual é a probabilidade disso acontecer. Qual é a probabilidade de você pegar esses números na ordem aleatória e nunca acontecer isso. Por exemplo, se você pegar aqui o 1 para começar, você não pode pegar o 2. Você tem que pegar o 3, mas pode ser o 6. Que aí você vai ter soma 7. Ou então esse aqui. Pode pegar o 7. 1 e 7, a soma não está dando múltiplo de 3, né? Tá, então como é que a gente vai lidar com isso? Primeira coisa é observar que o que interessa para uma soma de valores ser múltiplo de 3 não são os valores propriamente ditos, são os restos da divisão por 3 desses valores aqui. Então, vamos pensar por enquanto apenas no resto da divisão por 3. Nós temos aqui um número que deixa resto 1 na divisão por 3. Aqui um número que deixa resto menos 1. Ah, não pode ter resto menos 1, mas é como se fosse, né? Um resto 2 é como se fosse um resto menos 1. Tá faltando 1 para completar o múltiplo de 3. E esse aqui seria um resto 0. Então a gente pode trocar todos esses números aqui por 1, menos 1 e 0. Todos esses aqui dessa primeira fileira eu vou trocar por 1. Todos esses da segunda fileira eu vou trocar por menos 1. E todos os da última fileira eu vou trocar por 0. Isso vai parar num certo lugar e tem o último númerozinho que fica sozinho, que é o de ordem 3k mais 1, que ele vai deixar resto 1. Então a probabilidade de acontecer isso que o problema pede, a gente pode fazer como número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Qual é o número de casos possíveis? Olha, se você considerar que você foi só pegando números aí dessa faixa, qual é o número total de combinações que você pode tomar? Você tem 3k mais 1 valores e você pode escolher eles em qualquer ordem. Então o número de maneiras que você pode fazer essa escolha é 3k mais 1 fatorial. A permutação disso aqui. Então, os casos possíveis são isso aqui, 3k mais 1 fatorial. Agora eu tenho que pegar os casos favoráveis. Casos favoráveis são aqueles em que nunca eu vou ter uma soma que seja múltiplo de 3. Olha só, você não pode escolher nenhum desses números aqui. Se você chegar assim, vai escolher o primeiro número logo de cara, pegou um número desses aqui, já perdeu. Não pode.
Você não pode começar por um múltiplo de 3, porque senão já era. Você já tem o primeiro número, já forma um múltiplo de 3 e o problema é que isso não aconteça. O problema é saber a probabilidade de que não ocorra isso. Ou seja, você não tenha uma soma que seja múltiplo de 3. Tá, então vamos pensar primeiro no primeiro número aqui. O primeiro número que eu vou escolher. Você não pode pegar nenhum desses aqui para ser o primeiro. Você pode pegar um desses aqui para ser o primeiro? Pense bem e chegue à conclusão que você não pode pegar um número desse aqui. Sabe por quê? Se você pegar um número desse aqui, observe que esse aqui você só tem K valores. E aqui você tem K mais 1 valores. Se você começar por um número dessa fileira aqui, vai ter uma hora que ele vai se equiparar com aquele ali de cima. Porque você vai pegando um daqui, um daqui, um daqui. Só que esse aqui vai acabar e aquele vai continuar. Então vai chegar uma hora que eles dois obrigatoriamente vão estar com a mesma quantidade. Você não tem como. A única maneira de você escapar de ter quantidades iguais dessa primeira e dessa segunda categoria aqui é se você começar por um número daqui. Você tem que começar obrigatoriamente por um número dessa primeira fileira. Essa é a escolha obrigatória. Aí você vai ficar com um a mais do que aqui. E com um a mais do que aqui, você sempre vai poder escolher um mais aqui, mais um daqui, mas sem fechar o múltiplo de 3. Observe que você não pode, por exemplo, pegar 3 seguidos daqui. 3 seguidos daqui você vai fechar o múltiplo de 3. Não pode isso. Você também não pode pegar 3 seguidos daqui. Vai fechar o múltiplo de 3. Tá? Então, se você começar por um número dessa segunda fileira, além desse problema, claro, você na hora de fazer as escolhas tem que levar em conta isso. Você vai escolher um daqui e um daqui sem escolher 3 seguidos daqui. Não pode ter números seguidos. Se você tiver números seguidos, você vai ter esse problema. Você vai fechar um múltiplo de 3. E se você começar por aqui, como esse aqui tem mais, vai ter alguma hora antes deles acabarem em que você vai com esse ultrapassar esse. Na hora que você ultrapassar, você vai ter quantidades iguais aqui, somas iguais, vai dar um múltiplo de 3. Então você não pode começar por um desse aqui. Você obrigatoriamente tem que escolher um número desse aqui. Algum número dessa categoria, que eu não sei qual é, depois eu vou permutar. No final das contas eu vou fazer uma permutação aqui. Primeiro eu estou me preocupando somente com essa história do resto. Resto 1, resto menos 1 e resto 0. Tá? Então, obrigatoriamente, eu vou escolher para o meu primeiro número, um número da classe 1. Eu vou chamar de classe 1, classe menos 1 e classe 0, tá? Então, o meu primeiro número é um número da classe 1. Eu não tenho escolha para isso. Eu posso pegar qualquer um dali, mas tem que ser da classe 1. Agora, você tem que escolher mais quantos números? Você tem mais 3K números para escolher. Tá, e como é que eu faço essa escolha? Qual é o critério que a gente usa para fazer essa escolha aqui? Eu posso escolher em qualquer ordem? Não, você não pode escolher em qualquer ordem. Você vai escolher em qualquer ordem, mas com limitações. Que limitações? Você não pode igualar a quantidade daqui e daqui. Se você tiver quantidades iguais desse e desse, você vai ter uma soma que é múltiplo de 3. Não pode, tem que ter quantidades diferentes. E já que você começou com um desse aqui da classe 1 primeiro, você tem que manter isso. Você tem que ficar sempre com um a mais. Um a mais do que aqui. Que se ficar em quantidades iguais, você forma um múltiplo de 3. Não pode. Então, depois que você escolheu esse 1 aqui, você obrigatoriamente vai ter que pegar outro 1 aqui. Se você pegar o menos 1, vai zerar, vai ficar um menos 1, vai ficar resto 0 na divisão por 3. Se você está aqui nesse 1, na hora de escolher o segundo número, você pode escolher um daqui. Não muda nada, vai continuar dando resto 1. Não é múltiplo de 3. Pode escolher mais 1, 0 também. Agora você não pode escolher um menos 1 nesse momento. Aqui nesse momento você obrigatoriamente tem que pegar o próximo número, diferente de 0, diferente dessa categoria, você tem que pegar um mais 1 aqui. Olha só, entenda que você não pode deixar a soma dos números ser um múltiplo de 3, certo? Mas você não precisa pensar na soma, você pode pensar em 0, 1 e menos 1. Pensa só nesses 3 números.
0 é o múltiplo de 3. 1 representa um número que deixa 1 como resto na divisão por 3. E menos 1 é o número que deixa resto 2 na divisão por 3, que é a mesma coisa que dizer que falta 1 para chegar ao múltiplo de 3. Então temos esses três tipos de resto. Dependendo da soma que você tem acumulada até aquele momento, você não pode fazer qualquer escolha. Por exemplo, se você tiver com a soma acumulada valendo menos 1, você não pode escolher um número desse aqui, senão vai ficar 1 menos 1, 0, vai dar resto 0. A mesma coisa, se você está com a soma acumulada valendo 1, você não pode escolher um número desse aqui, senão você vai formar resto 0. Então, os números que você poderá escolher a cada, digamos, a cada vez que você escreve, a cada passo, eles vão depender do resto que você tem acumulado até aquele momento. Vamos chamar esse resto acumulado de estado. E eu vou usar aqui um negócio chamado diagrama de estado. Não existe diagrama de Venn para usar lá em conjuntos? Pois é, aqui a gente vai usar diagrama de estados, porque o que caracteriza um estado? É porque a situação que você tem depende do estado que você está naquele momento. Nós podemos identificar aqui, primeiro, o primeiro estado. Você iniciou o problema escolhendo um número que deixa resto 1. A gente viu que a gente é obrigado a escolher no início, o primeiro número a ser usado tem que ser um número que deixa resto 1. Senão ia ter aquele problema, se você escolhesse alguém aqui, ia ter alguma hora que esse ia alcançar esse e ia zerar o resto. Então você tem que começar com 1 e obrigar esse 1 a ficar sempre na frente desse menos 1. Aí não tem problema deles empatarem, deles formarem um resto 0. Então, o primeiro número a ser escolhido é 1. Então, o primeiro número escolhido é 1, e aí nós ficamos no estado 1. Estado 1 significa, até aquele momento, estamos com o resto 1. Agora, estando aqui no estado 1, você tem três tipos de número que você pode escolher. Você pode escolher 0? Sim, você pode escolher 0. Se você escolher o número que deixa resto 0 na divisão por 3, o teu resto vai continuar sendo 1. Então vamos escrever o seguinte, se eu escolher um 0, isso aqui seria o número que eu escolhi, e eu volto para esse mesmo estado. Ou seja, o meu resto acumulado continua sendo 1. Então é isso que diz essa indicação aqui, tá? Eu estou no estado 1, se o meu próximo número for 0, eu vou voltar para o estado 1. O próximo número pode ser menos 1? Não pode. Menos 1 não pode, porque se você escolher menos 1, o teu resto acumulado vai ser 0. 1 menos 1, 0. Então você não pode escolher o menos 1, você não pode nem desenhar aqui. Ou então você desenha assim, faz de conta que é isso. Uma caveirinha, né? Quer dizer, se você escolher menos 1 aqui, já era, perdeu. Não pode escolher isso aqui, tá? Agora, você pode escolher 1. Tá, então, eu estando aqui no resto 1, eu posso escolher 0, eu vou continuar no mesmo estado. Eu não posso escolher menos 1, senão vai zerar o resto, e aí vai formar um múltiplo de 3, e aí perdeu, né? Fim do jogo. Agora, você pode escolher 1 de novo? Sim, se você escolher 1 de novo, o teu novo resto acumulado vai passar a ser quanto? Vai passar a ser 2. Então, vamos colocar isso aqui através dessa transição aqui, ó. Se eu escolher 1, eu vou passar a ficar nesse novo estado aqui, estado 2. Ou seja, eu estou com o resto 2 acumulado. Resto 2 é a mesma coisa que resto menos 1, né? Dá no mesmo. Então, você escolhendo 1, agora o que vale é daqui para frente. Só que agora você está aqui. Você está nesse estado. Você está com o resto 2 acumulado. Tá, qual é o resto que você não pode escolher nessa hora? Você não pode escolher resto 1. Se você escolher resto 1, você vai para onde? Vai para a caveira. Né? Se você escolher o resto 1, fim do jogo, acabou.
você vai formar um múltiplo de 3, acabou. Não pode acontecer isso. O problema é que é justamente que você calcule a probabilidade disso não ocorrer. Tá? Então você não pode escolher o resto 1. Você pode escolher um resto 0. Se você escolher resto 0, você vai continuar nesse mesmo estado. Você não alterou o resto da divisão por 3. E você pode escolher resto menos 1. Agora você pode escolher o resto menos 1. Se você escolher resto menos 1, qual vai ser o seu novo resto? 2 menos 1 vai dar 1. Então, se você escolher menos 1, você vem para cá, para esse estado. Então, estando aqui, com o resto 2 acumulado, se você escolher o resto menos 1, o teu novo resto passa a ser 1, ou seja, você está nesse novo estado. Então, olha só, esse diagrama aqui ilustra, digamos assim, a lei de formação da escolha de números que você tem que ter. Se você fosse escolher esses números aqui, com zeros e uns, como é que seria? Obedecendo o diagrama, a primeira escolha tem que ser 1 obrigatoriamente. A segunda escolha pode ser 0. Mas o 0 eu não vou escrever aqui não, tá? Vou deixar um espaço. Você, se não tiver o 0, você pode ter o 1. Então eu posso ter 1 depois desse 1 aqui. Depois desse primeiro 1, você pode ter zeros ou pode ter 1. Mas tendo a escolha de 1, você vai passar para esse novo estado aqui. Você agora está no estado 2. Estando no estado 2, você não poderá receber uma entrada 1. Você poderá receber uma entrada menos 1. Certo? Então você pode receber uma entrada menos 1. E aí você volta para esse estado 1. Estando no estado 1, você pode receber zeros, pode receber 1 depois disso. Não pode receber menos 1. Tá, mas aí você agora está nesse estado. Estando nesse estado, você pode receber 0, não pode receber 1, mas pode receber um menos 1. Então, olha só o que vai acontecer. Os zeros e uns que você escolhe, eles precisam ser alternados. A primeira escolha tem que ser 1. A segunda escolha não tem que ser 1, não. Pode ser 0. Mas lá na frente, depois de alguns zeros, não pode botar também muitos zeros, senão os zeros vão acabar, né? Só tem K valores 0, K valores 1 e K valores menos 1. Então tem uma limitação aí. Tá? Mas depois de pular um número opcional de zeros, você obrigatoriamente terá que ter um 1. E depois desse 1, poderá ter zeros aqui, mas o próximo número que não seja 0, obrigatoriamente tem que ser menos 1. Então, essa estrutura aqui é obrigatória. Você tem que ter 1 para a primeira posição, a primeira escolha. O primeiro número que você escreve na folha tem que ser um número daqueles, que é o múltiplo de 3 mais 1. Qualquer um deles, desde que ele seja dessa fileira. Depois você vai ter uma sequência de uns e menos uns alternados, começando com 1. Então tem que ter 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, até o final. 1 menos 1. Agora, aqui no meio você pode ter, você pode e deve ter zeros intercalados. Você tem que ter zeros aqui nesse meio. Você pode ter mais de um zero, inclusive, ou você pode não ter nenhum zero, ter eles seguidos. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que escolher aqui K posições para guardar os zeros. Quantas posições tem ao todo aqui? Você não tem 3K mais 1 números? O número de valores não é 3K mais 1? O problema não deu isso? Não vai de 1 até 3K mais 1? Esse 1 aqui já é o primeiro, já estou contando com ele. Aí você tem 3K valores. Esses 3K, eles são assim. K deles são valores 0, K deles são valores 1 e K deles são valores menos 1. Então você tem aqui um total de 3K posições. E você precisa escolher aqui desse meio K posições para guardar os zeros. K posições tem que ficar com zeros. Então isso aqui vai te dar um número de maneiras de você arranjar os zeros, os uns e os menos uns. Esse é o número total de maneiras. Isso aqui é fixo, não tem que calcular nada. Mas você tem aqui um total
de 3K valores, você tem que escolher K valores desses aqui para armazenar os zeros. Então você tem combinação de 3K, K a K. Ou seja, de 3K lugares, você vai escolher K lugares para ficar com os zeros. Então isso aqui é a primeira coisa que você faz, escolher as posições para as classes. As classes seriam a classe do 0, a classe do 1 e a classe do -1, né? Então, embaralhando lá as posições para esses três tipos de resto aqui, nós temos esse número total de maneiras de arrumar essas posições. Você vai escolher K posições desse total de 3K para armazenar os zeros. Os outros não tem escolha para fazer. Eles vão ficar obrigatoriamente com 1 menos 1, 1 menos 1. Você obrigatoriamente colocou 1 aqui na primeira. Aí essas 3K posições você vai fazer essas escolhas. Então você vai escolher K valores aqui para ficar com zeros. São K valores escolhidos, mas tirando esses zeros, você obrigatoriamente vai ter que colocar alternando 1, menos 1, 1, menos 1 nas posições restantes. Não tem escolha, não pode inverter a ordem dessas classes aí. 1, menos 1 e até o final, 1, menos 1. Ou seja, você vai estar ainda, depois de posicionar os zeros, você vai ter ainda 2K posições livres. Essas 2K posições livres, você vai ter que preencher desse jeito aqui. A metade com 1 e a metade com -1 e nessa ordem, alternando. Então você não tem escolha. Agora, tem uma coisa que você tem escolha sim ainda. Onde está 0, você... Na verdade, tem ali o quê? Os múltiplos de 3. Você tem 3, 6, 9, 12. Pode estar em qualquer ordem. Então, você ainda pode permutar. Agora, vamos levar em conta os números verdadeiros. Até aqui, a gente só pensou nos restos. E temos esses três tipos de resto. Agora, onde está marcado 0, você pode colocar qualquer múltiplo de 3. Pode botar o 3, o 6, o 9, em qualquer ordem. Onde tem 1, você pode colocar qualquer múltiplo de 3 mais 1. Então você pode botar um 1, o 4, o 7, etc. em qualquer ordem. E aqui a mesma coisa, os múltiplos de 3 mais 2, que seriam 2, 5, 8. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai permutar. O que nós temos aqui para permutar? Temos essa aqui. Temos essa maneira aqui de definir as posições. Aí vamos permutar esses números aqui. Olha só. Quantos dessa classe 0 você tem para permutar aqui? São K números. Então, K fatorial. Aqui também, nessa classe... Aliás, aqui não. Aqui também, na classe -1, você tem também K valores. Então, novamente, K fatorial. Só que esse aqui... é K mais 1, né? Esse que deixa resto 1 tem 1 a mais. Então é K mais 1 fatorial. K mais 1 fatorial. Então o que é isso aqui? Isso é o meu número de casos favoráveis. A probabilidade que o problema pede é número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Então eu vou dividir isso aqui. Qual é o número de casos possíveis que a gente viu, hein? Fizemos ainda agora? Número de casos possíveis para você escrever 3K mais 1 números, permutando de qualquer forma, casos possíveis. É o fatorial de 3K mais 1, né? A gente fez ainda agora, o número de casos possíveis é o fatorial de K mais 1. Então a probabilidade de que aconteça isso que o problema pediu é número de casos favoráveis, que é isso aqui. Número de casos favoráveis, combinação de 3K, K a K, vezes K fatorial, K mais 1 fatorial, e divide agora pelo número de casos possíveis, que é 3K mais 1 fatorial. Aqui pode dar uma simplificação ainda nesses fatoriais, mas acho que isso é secundário, tá? Essa expressão aqui já é o resultado do problema. Certo? Gostaram aí do problema? Se gostaram, coloque aqui nos comentários e eu faço outras questões do Putnam.